Olá, meus amigos, amigas. Vamos dar continuidade ao estudo deste livro, Gênese da Alma. Foi escrito pelo patrono da nossa casa, Kaibar Schutel, em 1924, enquanto estava ainda encarnado. Vamos hoje ao capítulo Revendo o Passado. E ele já coloca uma dúvida ou uma afirmação, depende de que ângulo nós vamos observar. Todas as almas têm a mesma origem. Para nós, não temos dúvida. Mas outras religiões aceitam da mesma forma? Outros credos? Não. Então vamos ver o que ele diz. Não é sem um sadio orgulho, diz Kaibar Schutel, que admiro as florestas por onde passei, as lutas que enfrentei, as lágrimas que derramei. Não é sem pesar que conto o tempo que perdi na inércia. Nós perdemos tempo na inércia? Eu vou voltar 2 lições atrás aqui. Kaibar diz textualmente, na lição em que ele faz o seguinte: não faltando o pão e o pagode, havendo pasto para as paixões, campo para os vícios, é o que se quer. Nós perdemos tempo na inércia? E como perdemos tempo na inércia? Vivemos atrás das nossas ilusões, achando que, não, eu sou eterno na matéria, vou fazer do meu jeito. A roda não é redonda, ela tem que ser quadrada e girar como se fosse redonda. Quantos de nós absurdamente não pensamos assim? E ele continua. Não é sem pesar que conto o tempo que perdi na inércia, abrasado pelo fogo das más paixões. Não é sem gratidão que me elevo ao Senhor, pedindo-lhe prêmios para aqueles que foram os guias da minha alma, os mestres da minha vida, o lenitivo das minhas aflições. Nós fazemos isso? Nós rezamos, agradecemos. Obrigado, meu anjo da guarda, meu espírito guardião, pelas vezes que você me intuiu, me inspirou e eu saí fora de um problema gravíssimo. Anjo da guarda existe? Quanto de nós não pensamos nisso? Deus existe? Tem até uma propaganda aí dizendo que o Estado é laico. Eu não acredito, Deus não existe. O pior cego, repito, é aquele que não quer enxergar, não é aquele que não pode enxergar. Quer dizer, ele falar que Deus não existe, ele está se anulando a si próprio. Que homem criaria uma máquina independente como esta? Que homem teria capacidade para isso? Ninguém, em nenhum momento, e nem teremos jamais, porque sem a alma a máquina não anda. O robô anda, mas ele faz o que eu mando. Ele não tem livre-arbítrio, ele não pensa, ele não age, ele não decide. Ele fica repetindo o que eu mando fazer. E continua Kaibar Schutel dizendo o seguinte: todas as almas têm a mesma origem e são destinadas ao mesmo fim. Vocês concordam? Todas as almas são destinadas ao mesmo fim? Ah, sim, desculpa, mas eu volto. Interessante. Porque cada corpo por qual passei, diz o Kaibar antes de nós continuarmos aqui, como as contas de um colar presas pelo mesmo fio, entoo o cântico eterno com que louvo meu Criador, pelo amparo com que me cercou, pela vida que me concedeu. Nós temos proteção? Nós temos proteção? Não, mas eu tenho uma vida difícil. Difícil coisa nenhuma. Vocês pararam para pensar? Os micro-organismos no meio dos quais nós estamos inseridos, as defesas que nós temos. Aí eu me machuco, não limpo, não cuido, aí começa uma infecção. Teve uma origem.
E por que eu não pego essa infecção a todo momento? Por acaso? Não, temos uma proteção infinita, a começar pelo maior antibiótico que existe, que é o sol. E às vezes, não, vou tomar sol, vou queimar minha pele, vai manchar minha pele. Que isso, gente? Que história é essa? Nós estamos inseridos no meio, como ele diz aqui, pelo amparo com que o Criador me cercou, pela vida que me concedeu. O meio que nós estamos inseridos é importantíssimo para nós. E nós, digo, brincando outra vez, a roda é redonda, mas eu quero que ela seja quadrada e quero que ela gire como se fosse redonda. É difícil, meus amigos e amigas. E continua Caibar dizendo o seguinte: todas as almas têm a mesma origem e são destinadas ao mesmo fim. Agora eu faço a pergunta: vocês concordam? Todas as almas são destinadas ao mesmo fim? Será? O que vocês acham? Tem que chegar a Deus, né? O fim dela. Mas a gente não vai por caminhos errados, não vai para o inferno, como vulgarmente se diz, não vai para outros lugares. Será que a gente vai chegar todos no mesmo final? Depende do estilo de vida. Eu acho que depende do estilo de vida. Vamos chegar ou não vamos chegar? Vamos chegar, dependendo do tempo de cada um. Vai demorar, né? O que é o tempo? O que é o tempo? Para quem é eterno? Ontem, hoje, amanhã? O que é o tempo? Com sol, sem sol, com sol, sem sol, com sol. Eu saio daqui, cadê o tempo? Estou vendo a terra de cima, saí do giro de 24 horas, cadê o tempo? Morri, não estou mais nesse corpo, cadê o tempo? Tempo não existe, gente. Tempo e espaço não existe no mundo espiritual. Então, o que nós estamos preocupados? Vamos chegar a Deus? Vamos chegar a Deus. Quando? Depende do esforço de cada um, do entendimento que tivemos das leis de Deus e da obediência que demos a essas leis. Cristo ele só ensinou duas coisas para nós: amem a Deus e o próximo. Pronto, está tudo resolvido. E nós continuamos: não, eu vou amar o Bili, amar vocês. Que é isso? Eu só amo a minha mulher, a minha filha, meu não sei o que, meu marido. E ama mesmo? Ou faz de conta? Olha quanta coisa nós temos que pensar. E continua Caibar Chuto: a todos o Supremo Senhor proporciona os mesmos meios de progresso, a mesma luz, o mesmo amor. Ninguém está desamparado desde que queira, desde que busque. Bateis e abrir-se-vos-á, buscais e achareis, pedis e ser-vos-á dado. Ao invés de fazer isso, não, eu quero as trevas. Ele vai lá me pegar, não, vem cá, eu não quero. De jeito nenhum. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Eu é que decido para que lado eu vou. Então, uns de nós, mais rapidamente, retornam a Deus. Outros vão demorar, em termos de tempo material, em termos de tempo da terra, vai demorar um tempo enorme. Mas, repito, o que é tempo? Para quem é eterno? Não existe. Alguma pergunta até aqui? Um comentário? Continuando. O cão é sempre cão, como o asno é sempre asno. Mas o espírito que anima aqueles corpos vem de longe e destina-se às esferas elevadas, onde reina o quê? A felicidade. Tudo tem um alvo, e acreditar que Deus criou seres inteligentes sem futuro seria blasfemar contra a sua bondade e justiça. Há quantos ou trilhões de anos existe o universo? Não sabemos. Estima-se 12 bi, será? Será? Não temos noção exata de quanto tempo existe. E há quanto tempo isso está aí, tranquilo, sereno, em harmonia, paz, amor, equilíbrio?
Mas nós não. Ah, a coisa tem que ser do meu jeito. Olhou de lado, vai morrer. Não pensa que nem eu vou cortar teu pescoço. Vocês percebem que eu repito a brincadeira que eu fiz. Nós queremos reinventar a roda e quer que ela gira redonda. Não tem jeito. Não tem chance. Pior cego, repito, é aquele que não quer enxergar essa maravilha do universo. As fases da lua, o friozinho, o calor, a chuva, o canto dos pássaros, os animais, a beleza da natureza, na qual estamos inseridos. Mas não, nós vamos lá, vamos derrubar, vamos cortar. E aí, depois nós vamos respirar o quê? Vamos respirar o quê? Sem oxigênio nós não vamos viver. Estamos inseridos, mas estamos arrebentando com tudo. Vocês percebem? Como somos difíceis. E olha que Deus não desanima da gente. Quantas reencarnações Ele já nos deu. Passa a mão na nossa cabeça. Vai lá, meu filho. Sei que você ainda é pequeno. Vai lá mais uma vez. Só que chega uma hora que cansa, né? Tá bom, vocês querem continuar assim? Tá bom, vamos lá. Vamos começar lá no planeta primitivo de novo. Vocês vão enfrentar aquelas feras enormes. Vão morar nas cavernas. Quem sabe dar uma despertada. É assim só que muda. Ou pela dor ou pelo amor. Pelo amor nós não estamos chegando, gente. Olha o que estamos aprontando com o nosso planeta. Olha esses refugiados que a gente vê diariamente. Esses países em guerra, gente, isso não tem sentido. Estamos no século XXI. Fomos à Lua, estamos indo em outros lugares do espaço e ainda estamos nos matando que nem bichos aqui. Não é como bichos esfomeados que matam um, matam a fome e vai embora. Não, matando por prazer. Que história é essa? Não será em 2012 com a doutora Marlene. A partir de 2019, com certeza. E continua Carvalho dizendo o seguinte: estudai a inteligência e a reflexão do cão, o seu amor próprio, a sua linguagem, o amor pelo seu dono, os seus atos de verdadeiros heroísmo, e negai, se fordes capaz, que aquele corpo inferior encerra um espírito, uma alma que pensa, que sente, que quer e que não quer, que ama. Não é um espírito formado ainda, é um fragmento. Fomos criados por Deus, uma mônada, uma centelha luminosa, que deveria adensar a matéria, para passar por todas as experiências. Vocês vão cansar de me ver repetir isso. Mineral, vegetal, animal, estamos estagiando hoje. Onde? No nominal. Por quê? Neste pulo, cresceu o lobo frontal. Cresceu o cérebro aqui nesse segmento. Instalou-se o livre-arbítrio, instalou-se a razão, o pensamento contínuo. Essa é a diferença que nós temos do animal. A partir daí, ao entrar no nominal, nós direcionamos a nossa vida. Temos raciocínio contínuo. Como animal, não temos o raciocínio contínuo. Nós temos o raciocínio pontual. Alguma pergunta, algum comentário até aqui? Marta, falando de raciocínio e inteligência, de animal, é o golfinho e o chimpanzé. Está no topo da cadeia. É. É isso aí. O elefante também está lá em cima e o cavalo. Cachorro. Mas acho que esses dois são assim. Tá, estão bem, estão lá em mais cima. uns. Cadê o elo que a ciência procura? O elo que liga o macaco ao homem? Não acho. Por quê? É exatamente isso. Nós saímos daqui, vamos para o mundo espiritual, cresce o lobo frontal e adentramos no selvagem. É esse o elo perdido que a ciência não acha. Exatamente isso. Isso aí mesmo. É isso aí. A mudança, né, é feita. Lá em cima. Lá em casa.
Nossa casa é lá, não é aqui. Das preocupações. Né? É isso aí. Continuando então, meus amigos. Percorrei toda a escala zoológica, penetrai no espírito investigador todos os animais que formam os seres inferiores da criação, e vereis, ao lado do instinto que os movimenta, a inteligência desabrochando como prêmio de seus sofrimentos. Eu não me lembro se foi o Emmanuel ou se foi o André Luiz, dizendo o seguinte, eu já disse, mas mais uma vez vou repetir. Um cachorro olhando para a gente. O espaço para o cachorro chegar no nível que nós estamos é o mesmo espaço para nós um dia regressarmos a Deus, se continuarmos buscando os ensinamentos e os exemplos do Cristo. Amor a Deus e amor ao próximo. É logo ali. Depende de cada um de nós. Pertinho. Uma pergunta, um comentário. Não é para assustar nem desanimar. Somos eternos. O tempo não existe. Então não é para assustar ninguém. É só para dar um ânimo, uma injeção de ânimo. O tempo não existe, mas nós não temos muito tempo. Vai correr atrás da evolução. Continuando então. A revelação espírita soluciona o problema da alma do animal, ao mesmo tempo que esclarece a gênese da alma. Para esses estudos que vamos fazer durante este livro aqui, muito nos valeu a interessante obra Evolução Anímica, de Gabriel Delany, obra que recomendamos à atenção dos leitores e que está de pleno acordo com o Livro dos Espíritos e a Gênese de Allan Kardec. Extraordinários missionários que enriqueceram a ciência com livros de real valor, não só para resolver a questão de que tratamos, como também para dar a conhecer a causa dos fenômenos em geral, da memória, do inconsciente psíquico, do futuro das almas. Então, antes de concluirmos, vejam bem, essa brincadeira que eu faço aqui, você estuda? Eu estudo, fico o dia inteiro com o livro embaixo do braço, osmose, meu amigo, e minha amiga, não vai adiantar nada, não vai aprender nada não, viu? É abrir o livro, estudar, discutir, entender, guardar, dá trabalho. Dá trabalho. Mas quem veio aqui para fazer o quê? Para ficar de férias? Ninguém veio. Nós viemos aqui para trabalhar mesmo. Temos os descansos? Temos, que o corpo precisa. Mas viver em descanso eterno, gente, doce ilusão, isso não existe. Então temos que trabalhar e muito, estudar muito. A doutrina é clara. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Concluindo, Carbar diz o seguinte: felizes aqueles que aproveitarem o seu tempo, aproximando os lábios sequiosos da taça da revelação e beberem a água da sabedoria, para se esclarecerem e poderem ver o passado, apoderarem-se do presente e vislumbrarem o futuro que lhes acena com as magnificências da vida imortal. Aí, está nas nossas mãos. O que nós queremos? Ser o mais rico do cemitério? Acumular fortunas imensas aqui? Eu sou rico, vai ser o mais rico do cemitério. E daí? Vai ficar apreciando a briga dos herdeiros, porque via de regra não se prepara sucessores, e sim herdeiros. Dá uma confusão, todo mundo só quer dinheiro, eu quero minha pai, briga, acaba com tudo. Tudo que você construiu vira pó. Então temos que preparar sucessores e não herdeiros. Herdeiros são tudo gananciosos ali, esperando para abocanhar uma fatia do que você deixar.
Ou vamos ser o quê? Pessoas com sabedoria, com trabalho, com caridade, a nossa maleta de retorno cheia de realizações, esta pesa, esta vale a pena. Realizações materiais puras para atender o ego, o egoísmo, não serve para nada. Simplesmente, a partir do momento em que a fazemos, já estamos quites, já estamos pagos. Espiritualmente não serve para nada. Mas se usarmos o tempo e o dinheiro, a disposição que temos para ampliar benefícios aos necessitados, aí veremos resultados positivos. Comentários, perguntas? E desde criança, a gente acumula conhecimentos de acordo com o desenvolvimento da própria inteligência, né? A evolução da própria inteligência humana. Eu tive um exemplo que me chamou muita atenção há pouco tempo atrás, uma semana atrás. Eu tenho um sobrinho de 4 anos, 3, 4 anos. Ele estava observando o pôr do sol. O sol indo e sumindo. 4 anos. 4 anos. O sol sumindo. Aí eu falei, ia lá, o sol foi embora. Vai ficar tudo escuro. Ele, não, tio Zé, não, tio Zé. Ele vai estar aí, o sol vai voltar. Eu falei, quando que ele vai voltar? Depois que a gente dorme, ele volta. É o raciocínio puro da criança. Né? Lógico. Depois que eu dormi, ele volta. Ou, adaptando para a vida adulta, né? Depois que eu me informar desse processo, eu entendo a noite, o passado da noite, do dia. Mas para pequenez da inteligência dele, ele acha que o sol volta quando a gente dorme. Quando foi no dia seguinte, a minha irmã me ligou, que ele queria ligar para mim, avisar que o sol tinha voltado. Ele dormiu, guardou, ficou pensando, né? Para me avisar, aí ela falou para ele, não, ele está vendo que o sol voltou, não precisa avisar ele, voltou para ele também, né? É interessante. Interessante a experiência humana, né? É. Mais comentários? Então vamos ao capítulo seguinte, que é uma continuidade deste. Corpos humanos e animais. Que diferença existe entre o corpo dos animais e dos homens? Que diferença existe? A forma exterior, diz Caibar, e conclui. Mas a forma exterior, mesmo entre os homens, apresenta enorme diversidade. E tem mesmo, nós sabemos. Aqui ele cita os docos, que eram um povo daquela época, de Cafa e Burage, que eram um outro povo da Abissínia na época. Diz o emissário Kraft, tem traços físicos que denotam uma grande inferioridade. Traços físicos? Então veja, que povos eram esses? Os selvagens primitivos. Será que não foi por aí que nós um dia adentramos no reino hominal? Ele não falou agora há pouco aqui que o cão é o cão, o asno é o asno? O asno vai sempre ser o asno aqui, mas aquele fragmento espiritual que está ali, são fragmentos espirituais que saem, vão embora e vão ocupar outros corpos. Aquele corpo acaba, mas existirá um outro asno com outro fragmento espiritual. Porque se não saísse, ele teria que evoluir. Então o asno é o asno, o humano é o humano, o cachorro é o cachorro, o elefante é o elefante, sempre vai existir. Agora, no mundo mais elevado, existem os animais? Existem. Eles têm uma diferença dos nossos? Tem uma diferença dos nossos. Por exemplo, trabalhos de transporte, por exemplo, de sacarias. Os animais fazem isso em outros mundos. Aqui o homem ainda tem que fazer. Porque o nível de evolução desse animal é maior do que daqui. Então eles têm atividades que eles fazem. Não precisa o ser humano fazer. E continua ele dizendo aqui, mesmo entre os homens civilizados, a diferença de corpos é patente. Uns da cor negra, outros da cor branca. Uns peludos, outros sem pelos, a raça vermelha, a raça amarela, e aí vai. Nos homens, como nos animais, notam-se os mesmos órgãos, as mesmas funções.
e modos de nutrição, respiração, secreção, reprodução semelhantes. Todos nascem, vivem e morrem nas mesmas condições. Ah, mas eu penso, o cachorro não tem o raciocínio contínuo como nós falamos, mas ele tem aquele pensamento, estou com fome, vou buscar minha presa. Acabou, esse é o instinto, ele segue o instinto. E assim vai com os outros animais. Mas ele não tem raciocínio contínuo como o nosso. Portanto, deve ser respeitado? Sim. Tratado como um ser humano? Não. Não tem nada a ver. Ele está passando por uma experiência. Vai chegar o momento dele ser humano. Mas, repito, temos que respeitá-lo? Sim. Não tenha dúvida. Não há na carne do homem, no seu sangue, nos seus ossos, um átomo diferente daqueles que se acham nos corpos dos animais. Todos, ao morrerem, restituem à terra o oxigênio, o hidrogênio, o carbono, o azoto, que se achavam combinados para os formar. E aí, volta para a natureza. Amanhã, se a gente renasce aqui, de repente nós vamos buscar aqueles mesmos átomos que vão formar o nosso corpo material. Quantos átomos que nós temos no corpo que certamente já não ocuparam outros corpos que já se decompuseram? E daí? Que diferença faz? Já vamos deixar tudo de volta aqui e vamos embora para cá. Ninguém seria capaz de negar que os quiches e os lataucas ou lataúcas que habitam a África pertencem ao reino hominal. Entretanto, o explorador Baker afirma que eles se parecem mais com macacos do que com homens. Darwin, depois de ter contemplado os fuegianos, escreveu: é difícil crer que são nossos semelhantes e habitam o mesmo planeta. Qual é a diferença? Continua. Os Vedas do Ceilão apresentam tipos verdadeiramente bestiais. A conformação do seu crânio é como a do macaco. Seu rosto é saliente e alongado, como um focinho. Seus dentes são projetados para frente, para adiante, e etc. Por que, pois, concedem alma ao homem e a negam aos animais? Naturalmente, diz Caibar Schutter, aos chefes das religiões estacionárias do tempo, não convém abordar assuntos dessa natureza, que reclamam completa modificação daquela fé prescrita pelos papas e concílios, fé arbitrária, que só sabe proclamar a existência de Deus para fazer dele, o Supremo Criador, um verdugo que se compraz no que? No mal, que vive inconscientemente sem saber o que faz e sem fazer o que é de seu dever. Qual é a ideia que nós temos de Deus, que nos foi ensinada quando éramos crianças? Juiz. Um juiz pronto a castigar. O juiz, um homem velho, barbudo, rancoroso, com uma chibata na mão, olhando. Errou, pá! Ah! Não é isso que nós aprendemos? Errado não é nada disso. Exatamente o oposto. Deus sabe que somos nada perante Ele. Temos muito a fazer. Então como é que Ele vai nos castigar? Já não chega aquilo que nós próprios nos auto-infligimos? A reencarnação num mundo como este? Por afrontarmos as leis divinas? Nós sabemos que eu posso chegar aqui e matar o Mário, tá bom? E aí, o que vai me acontecer? Amanhã o Mário vem numa outra vida e pode me liquidar, ou alguém fará isso no seu lugar. O
plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, o que importa é o seguinte: é que Deus nos ama ilimitadamente. Ele nos criou com um objetivo maior, como já falamos. Não é para nos fixarmos no mal. Passar por todas as experiências possíveis existentes no universo, para um dia retornarmos a Ele. Que bom! Então nós vamos ficar lá adorando Deus, tocando flauta numa nuvem? Não vamos pensar umas bobagens dessas. Isso é livro infantil. O universo é trabalho. O próprio Cristo comentou: meu Pai não cessa de trabalhar. O universo é trabalho contínuo e constante. O universo está em contínua e constante expansão. Deus a todo momento criando novos fragmentos espirituais. Alguém tem que ajudá-lo na coordenação de tudo isso. Um dia, cada um de nós, vamos receber, já falei isso, vou repetir mais uma vez, nós vamos chegar e receber da mão do Pai uma nuvem de gases incandescentes e criar um mundo, como Cristo criou a Terra. Vamos ser responsáveis por esse mundo? Vamos. Vamos ter que renascer no mundo e passar pelas provas do Cristo? Vamos. Queremos que moleza? Estamos achando que viemos aqui para passar férias? Não. Ninguém veio passar férias nessa escola bendita. Isso aqui é uma escola de aprendizado muito grande. Comentários, perguntas, não dá para assustar não, gente. É a realidade, a vida continua. Nada mais do que nós fazemos aqui, continuaremos a fazer lá. Ninguém vai ficar isento das tribulações, das dificuldades que nós estamos vivendo. Não vamos imaginar que, eu morri, agora eu vou virar santo. Vou chegar do lado de lá, tudo etéreo, tudo sutil, eu vou ficar em adoração, não vou ter ninguém me perturbando, não vou ter ninguém me procurando pelas coisas erradas que fiz. Não é nada disso. Nos preparemos, a vida continua. Nós vamos continuar no nosso livro aqui. Mas, graças às luzes com que o Espiritismo nos vem orientando, o Deus de bondade e de sabedoria, anunciado por Jesus, não tem relação alguma com o Deus Padre, esse fantasma execrando, inventado pelo espírito sectário, por esse, entre aspas, Satanás, que se tem transformado em anjo de luz e deixa por onde passa os rastros de um fogo destruidor, de uma luz, entre aspas, que queima e arde perpetuamente nas almas vis, feitas de orgulho e de egoísmo. Céu e inferno precisam tomar cuidado, hein? Não é brincadeira, isso aí não é que existe dois deuses, o Deus que criou o mal, o Deus que criou o bem, e os dois estão brigando entre eles para ver quem vence. Deus é único, inteligência primária, causa de tudo que existe no universo. Quem criou o mal? Nós. Por quê? Porque aqui na Terra, se eu olhei para os bens do Valtinho, o Valtinho tem aquela ferramenta que eu não tenho, é minha. Ou aí arranquei do Valtinho, não queria me dar, eu matei o Valtinho. Resultado, fica de graça isso? Opa, matei esse, gostei, agora tirei. O Beli também tem um negócio. Pá. E aí vai e criamos o mal. Estamos achando que somos donos, estamos por cima da carne seca. Somos dono do pedaço. E as leis de Deus que regem tudo isso? Vai ficar de lado, esquecida, vai acontecer mais nada? Já que eu tirei a vida do Valtinho, ele imediatamente já vai começar a ficar do meu lado aqui, me perturbando, para que eu faça alguma besteira comigo mesmo. Além disso, que é natural e normal, que vai acontecer comigo amanhã numa outra vida? Vou passar pelas mesmas coisas, pelas mesmas provações que eu impingi às pessoas.
ação e reação. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, não tem saída. E mesmo assim, veja a dificuldade. Como é que nós estamos vivendo nessa terra querida hoje? Aí, 18 pessoas mortas numa noite por vingança. Tirar a vida é... acabou. Não tem valor nenhum. Não tem? Não tem. Se prepare para ver. Espere, aguarde. Não caia um fio de cabelo ou uma folha de uma árvore que o Pai não tenha conhecimento. E nós querendo, repito, reinventar a roda quadrada e querendo que ela gire redonda. Conclui Caibaro dizendo o seguinte: o período de trevas se extingue então a partir do momento em que a gente toma conhecimento das verdades espirituais. Uma era de luz saúda a terra para que os homens despertem e compreendam que é chegado o 7º dia em que Deus deve descansar. Onde? Nas nossas consciências. Porque nós vivemos num conflito contínuo e constante. Estamos achando que somos maiores do que Deus. Nós podemos tudo. A partir do momento em que nós aceitarmos os ensinamentos do Cristo, colocarmos em prática no nosso dia a dia, estaremos, como diz Caibaro, com Deus realmente descansando em nossas consciências. Estaremos elevados, acabou. Não faremos mais o mal, partiremos para aquilo que é dito, para a família universal, nos amando todos entre nós e, sobretudo, amando a Deus. Comentários, perguntas? Nós vamos nos focar no tema central, que é: os animais têm alma ou não têm alma? Ou eles são robôs? Tem alma. Lógico que tem alma. Não tem a alma formada como a nossa, mas um dia chegará a tê-la. Neste momento é simplesmente, como eu disse, um fragmento em formação. E por que eles vivem conosco? Você tem que matar tudo, eliminar todos os animais. Caçar, fazer um troféu de um elefante, de um leão e colocar lá: eu posso, eu mato. Está correto isso? Não, errado. O que é isso? Nós fazemos parte da natureza, estamos aqui para conviver em equilíbrio, dependemos uns dos outros. Não podemos achar que somos donos da verdade, não somos. Não podemos destruir os animais e a natureza, a vegetação. Não, eu posso. Pode nada. Equivale a ser um esportista, um maratonista que dá um tiro nos 2 pés e acha que vai ter condição de correr e ganhar a corrida ainda. Vamos pensar sobre isso? Vale a pena. Obrigado, internautas, obrigado a todos e até o próximo encontro.